João, capítulo de número 2, versículo número 27. 1 João 2, 27. Lá no finalzinho da Bíblia, 2, 27. 1 João 2, 27. Vamos encontrar, diga amém, irmãos. A palavra do Senhor diz assim: quanto a vocês, a unção que receberam dele permanece em vocês. Amém? Até aqui. Senhor, nosso Deus e Pai, te louvamos e te agradecemos por esse momento, por essa palavra. Que teu maná, teu refrigério, teu poder venha sobre as nossas vidas. Venha nos encher, Pai, nessa noite, em nome do teu Filho amado, Senhor Jesus. Amém e graças a ti. Amém? Vou dar uma glória a Deus bem alta aí. Irmãos, texto assim muito interessante. Você pode se sentar. Quando diz: escreve-lhe essas coisas a respeito daqueles que o querem enganar, né? No versículo 27, mas aí, no melhor 26, aí no 27 na parte A diz: quanto a vocês, a unção que receberam dele permanece em vocês. E é isso que eu quero falar um pouco nessa noite. Quantos têm unção aqui? Diga amém. Amém. E vocês entendem o que é unção? O que é poder? Porque muitas vezes nós achamos que a unção só está sobre a vida do pastor, ou só está sobre o ministério, ou só está em cima de um chamado, seja um chamado apostólico, um chamado do pastoral, ou evangelista. E é um engano muito grande que nós temos, porque nós cremos pela fé nos 5 chamados, amém? Amém. Nós somos uma igreja que nós cremos, nós acreditamos nos 5 chamados. Mas eu não quero falar de chamado, eu quero falar que eu preciso entender que existe uma unção sobre a minha vida, e essa unção eu preciso colocá-la em prática. Se você já trabalhou alguma vez com cozinha ou com mecânica, o óleo, quando ele não é trocado, ele não é usado de forma correta, o que acontece com ele? Ele grossa, ele pega tipo uma borra, ele fede. E assim é na nossa vida ministerial. Se eu não estiver renovando a unção que está sobre a minha vida, eu começo a feder, eu começo a criar borra, e aí parece que não funciona mais o poder que Deus me deu. E nós, como servos de Deus, nós temos muito poder. Mas esse poder que Deus nos deu não é aquele poder de super-herói, irmãos. É um poder para que nós venhamos colocá-lo em prática. Quantas pessoas já não pediu oração para vocês? Ore por um enfermo, ou ore por alguma situação. Por que as pessoas elas pediram esse tipo de oração para você? Porque elas conseguiram verificar que existe uma unção sobre a tua vida. Quantos estão entendendo, irmãos? Amém. E aí, quando essa unção ela está sobre a minha vida, eu posso colocar em prática aquilo que Deus ele me chamou para colocar. Nós não fomos escolhidos para ficar dentro, em cima do banco da igreja. Ninguém foi escolhido para isso. E eu creio, pastor Mesquita, que todos nós temos um chamado. Alguns colocam em práticas e outros não querem colocar em prática. O meu carro é da Fiat, e todo carro da Fiat sai lá no manual: use o óleo de marca X, que é o policilene. Quando você coloca outro tipo de óleo, o carro ele funciona do mesmo jeito, mas aí ele perde a garantia, porque você usou outro tipo de óleo. Agora eu te faço uma pergunta: que tipo de óleo você está usando na tua vida ministerial? Aquele óleo, aquela unção que agrada pessoas, ou aquela unção que agrada a Deus? Então, irmão, só para a gente entender algumas coisas, a unção que está sobre nós é o próprio Espírito Santo de Deus. Aleluia. Irmãos, o crente que não dá liberdade para o Espírito Santo de Deus, me perdoa os tradicionais, não tem unção.
Tenho vários amigos meus que eu respeito muito, os tradicionais do vinho, na igreja tradicional. Mas quando eu senti o que é ter o poder do Espírito Santo de Deus, foi quando o meu ministério começou a crescer. O nosso ministério, ele só cresce quando eu dou liberdade para o Espírito Santo de Deus. Porque o Espírito Santo de Deus, ele não é acusador, é ele que nos avisa aonde nós estamos errando. É ele que nos comunica algumas coisas que estamos fazendo de errado. Então, meu irmão, eu preciso entender que essa unção que há sobre a minha vida, eu preciso colocá-la em prática. Fala para o teu irmão, colocar em prática. Porque é o Espírito Santo de Deus que te guia em direção da verdade. Quando você não dá muita liberdade para o Espírito Santo de Deus, a probabilidade de você viver uma vida no pecado é muito grande. Pastor, eu já conheci pessoas que eram cheias do Espírito Santo de Deus e viviam uma vida de pecado. Mas a Bíblia diz assim: não blasfemar contra o Espírito Santo de Deus, ou não entristeçais o Espírito Santo de Deus. Essas pessoas vão vir uma consequência muito grande sobre a vida dela, porque elas têm a unção e estão brincando daquilo que Deus deu, e Deus fala assim, que nós não devemos o quê? Blasfemar contra o Espírito Santo de Deus. E aí o caldo engrossa, meu irmão. E até quando nós vamos brincar com o poder que Deus nos deu? Hoje eu conversei alguns minutos, com o pastor, nós estávamos nos desabafando, eu de um lado e do outro, a indignação dele, porque esse partido entrou novamente, e o partido dos evangélicos dizem que votaram, que eu não acredito, não deu certo. Eu falei para ele, pastor, essas coisas acontecem porque existem os mentirosos gospel, as pessoas que dizem que fazem, mas acabam não fazendo. Assim é na minha vida política, assim é no meu serviço, assim eu até falo até para alguns empresários aqui na igreja, não contrata crente, cara, para você não se aborrecer. Não trabalha com crente para você não ver o mau testemunho da pessoa dá. Porque isso são pequenos detalhes, meu irmão e minha irmã. Isso são pequenas coisas que acontecem na vida da gente. Há 2 dias atrás eu fui na firma de um colega meu, nós fomos conversar. Ele frequenta outro ministério e ele falou assim para mim: pastor Mesquita, eu discuti literalmente com uma pessoa na minha igreja. Ele não é pastor. Porque ela falou que votaria no PT e quantas vezes ela, ali houvesse essa necessidade. Agora, se a pessoa, não sei se alguém votou no PT, se votou, é problema seu e Deus, não é problema meu. Mas, poxa, se Deus nos dá uma oportunidade de tentarmos mudar a situação do país, por que não aproveita? Eu creio que é porque eu não entendo a unção que há sobre a minha vida. Porque você tem um chamado. Amém. E você não sabe colocar esse chamado em prática, porque muitas vezes eu não sei. A unção não é um privilégio restrito a algumas pessoas. Alguns ministérios dizem que ter o poder do Espírito Santo de Deus é para algumas pessoas. Não é, fala para o teu irmão, não é, você tem direito. Desde que você dê liberdade. E nem sempre eu quero dar liberdade, porque quando eu dou liberdade, o Espírito Santo de Deus, ele não é,
não é um centro, né? Ele não te incorpora, não existe isso, porque ele está dentro de você. A Bíblia mesmo diz que o Espírito ele é sujeito igual ao profeta. Mas eu preciso entender que ele está me dando liberdade, ele está me revelando, ele está me trazendo algo novo para a minha vida. Mas nós somos geralmente agente duplo. Porque nós estamos divididos entre as coisas que o mundo oferece e as coisas de dentro da vida da igreja. E eu fico amarrado espiritualmente falando. Logo, não há como receber uma nova unção. Fala para o teu irmão, você nunca vai receber uma nova unção. Porque você já tem unção. Você vai reciclar aquela unção. Ou reciclar. Pastor, o que é isso? Você pega a tua caixa d'água, coloca um cano, tipo um bypass, na entrada e na saída, coloca uma bomba e ela faz isso aqui. É o que se faz na piscina, não é? Na piscina, como é que você usa o nome que se dá? Na empresa nós chamamos de reciclar. Eu acho que na caixa d'água na piscina chama-se de reciclar. E o que você faz com aquilo? Você está trocando água? Não, fala para mim, não está trocando água. Você está ali aumentando a oxigenação da água, para que a água não venha apodrecer. Então dá um empurrão gosto nesse cara que está ao teu lado, assim, me dói, fala assim, meu irmão, presta bem atenção. Quando você está parado, você precisa recircular, você precisa dar reciclagem, senão você vai apodrecer. E óleo parado fede, meu irmão. Óleo parado fede. E crente parado fede mais ainda. Hoje nós vamos reciclar, amém? Amém. Quantos querem dar salto mortal nessa noite? Amém. O meu, se eu dar um salto vai ser mortal mesmo, porque se eu cair com esse pé, mortal mesmo. Se tiver alguém cair com o espírito, então... Pois a unção, ela é uma só. Eu quero que você repita comigo. A unção de Deus, ela é uma só. Ela não vem dividida em classe A, classe B, classe C, classe D. A unção que Deus derrama sobre a igreja é pela vida de todos. Aleluia. E muitas vezes alguns ficam divididos. Será que eu vou? Será que eu não vou? Será que eu recebo? Será que eu não recebo? O que está acontecendo? Eu não gosto muito, não curto esse negócio. Ei, meu irmão, se você não curte, vai embora. Porque eu curto. Também. Se você não gosta, não fica perto de mim, não. Porque a Bíblia diz assim: onde o Espírito Santo de Deus está, há liberdade. E a liberdade é para adorar. Agora, se eu limito esse meu espaço entre eu e Deus, é porque eu não gosto de ser o quê? Transformador. Quantos querem gastar azeite? A Rubem não gasta assim. Ela foi usar o azeite da Rubem, ela... Não, um pouquinho só. Quer a tampinha? Quer uma tampinha? Não, pastor, não sabe. Eu vejo que o senhor joga muito azeite, né? Azeite é caro. O lambião é burrinha. Fala para o teu irmão assim: a tampa do azeite vai abrir, meu irmão. A tampa do azeite vai abrir. Vou repetir ali, irmãos. A tampa do azeite vai abrir. Aleluia! Porque a tampa do azeite tem que abrir sobre as nossas vidas. Glória a Deus. Tem que ser derramado algo novo sobre as nossas vidas. Quando você abre uma porta, que aquela dobradiça está meio enferrujada, qual o barulho que ela faz? E esse barulho é gostoso? É insuportável, meu irmão. Para quem não é crente, fala até que é fantástico. Fala o teu irmão assim: você está enferrujado. Você precisa de óleo, meu irmão.
E aí, quando você abre aquela porta que faz esse barulho abençoado, o que você faz? Você vai buscar? E quando você não encontra? Você fica desesperado para comprar, meu irmão. Eu quero que você fique desesperado falando nessa noite: Senhor Deus, eu preciso de mais óleo sobre a minha vida. Aleluia! Porque a palavra de Deus diz assim, que a unção quebra o jugo. Quando eu entender, diga amém. Amém. O que diz o Salmo 105, versículo 15? Não toqueis aonde? E não maltrateis os meus profetas. Fala, teu irmão, não mexe comigo não, meu irmão. Não mexe comigo não, pai. Não toqueis nos meus ungidos. Quantos ungidos aqui? Amém. Quantos ungidos aqui, irmão? Não sorria, meu irmão, porque nós somos cheios da presença de Deus. Não toqueis nos meus ungidos e não maltrateis os meus profetas. Quantos criam no novo tempo sobre a sua vida? Então, a unção ela não é restrita a um grupo, mas a todos aqueles que não negaram a fé em Cristo. Irmãos, eu não tenho nada contra os irmãos que são tradicionais, mas a probabilidade do pecado acontecer no meio daqueles que são tradicionais é muito maior do que aqueles que são cheios da Espírito de Deus. Porque quando você comete algum erro, tem uma luzinha que parece que acende. Você está errando. Pastor, e se mesmo essa luz acendendo, eu cometi o erro? A consequência geralmente é maior. Porque a palavra de Deus diz assim: é melhores que não me conheças do que me conheceres e fazer a minha obra de uma forma relaxada. Quantos querem ser crente aqui? Diga amém, irmão. Fala, teu irmão, então muda de vida, rapaz. Muda de comportamento, muda de atitude. Nós falamos tanto sobre um novo tempo, sobre uma transformação, sobre uma mudança. Mas o óleo já está parado, já está perdendo há muito tempo, e eu continuo com aquela mesma vida. Quero que você diga comigo: a unção quebra o jugo financeiro, o jugo da inferioridade, da maldição familiar, do ódio, da doença e da cobiça. A unção quebra o jugo. Pastor, o que é o jugo? É uma força, presta bem atenção, que vem de cima para baixo. Jugo significa isso. Então, é aquela força, você ora, aquela força te empurra para a tua oração não chegar ao trono do Pai. Está me entendendo porque muitas vezes você quer desistir? Porque existe um jugo sobre a tua vida. Só você pegar no dicionário da língua portuguesa: jugo, uma força que empurra de cima para baixo. Mas essa força vai ser vencida hoje em nome de Jesus. Porque nós vamos romper todas as barreiras, meus irmãos, no mundo espiritual em nome de Jesus. A restituição virá sobre a sua vida. Fala para o teu irmão: virá sobre a sua vida. Porque não foi o homem que te chamou, foi Deus que te chamou. Nós temos um chamado. Nós temos um chamado de Deus. E Deus, Ele te chama para quê? A música do meu amigo, o pastor amigo: e de portanto fazer discípulos de todas as nações,
batizando em nome do Pai. Mas não! Eu quero ser cheio de unção para ficar dentro da igreja, ou eu quero permanecer com esse óleo fedido, porque ele me faz bem. Irmão, eu não como em qualquer restaurante. Eu lembro uma vez, quando eu era no mundão, eu era doido para aquela coisa, eu quero com você, a gente já falou sobre isso. O pessoal, começava a bater, eu gostava dessas porcarias todas que eu tinha por aí. E eu era doido para tomar aquele caldo de mocotó. Cara, eu tinha uma vontade de tomar aquele caldo de mocotó. E todo mundo bebia aquele caldo de mocotó, os caras tomavam com tanto prazer, e parecia pote, cara. Eu falei, eu já vou tomar esse negócio. E todo mundo falava, lá no bar tal, o caldo de mocotó, ele é muito legal, ele é de primeira, é top. Parei com essa. Eu estava indo para a faculdade, na época dos 4 anos, mudei o itinerário para tomar um caldo de mocotó e uma cerveja. Antes para a faculdade, fazia parte, né? Parei. Tinha uma senhora, cara. O braço dela era minha coxa. Não tinha nem pescoço. Se ela tossisse, o olho dela saia para fora. É só me ver um caldo de mocotó para mim. Eu vou olhar dentro. Fala pro teu irmão, deixa de ser curioso, cara. Tem que ser curioso. Eu sou curioso demais, cara. E ela foi entrando, eu fui filmando. E aí eu lembro que ela pegou uma concha. Ela pegou aquela pata dela gorda, meu irmão. Deu uma coçada aqui debaixo, aqui assim. Foi até um cotovelo. Aí eu pensei, se para servir é desse jeito, imagina para fazer, meu irmão. Quantos estão entendendo? Eu acho que eu tomei aquele caso de mocotó, cara. Fala pro teu irmão assim, quando a cozinha é suja, a comida é suja. Quando o azeite seca em você, meu irmão, você começa a ranger. Quantos estão entendendo? Nós precisamos de uma nova unção. Amém? Amém. Ah, não, irmão. Você precisa reciclar a tua unção. Você não precisa de uma nova unção. Você já tem a unção. O azeite já está sobre a sua vida. Talvez você não entenda que a botija, irmãos, ela só vai encher quando ela começar a reciclar, você buscar mais a presença de Deus. Por que ela seca, pastor? Porque o amor esfria. No livro de Apocalipse, versículo que todo mundo conhece, capítulo 2, versículo 4 e 5. Tenho, porém, contra ti, que me abandonaste do teu primeiro amor. Lembra-te, pois, de onde caíste, arrependa-te e volte à prática das primeiras obras. E se não venho a ti, moverei do seu lugar o teu candeeiro, caso não se arrependas. Meu irmão, só Deus pode tirar a unção que há sobre a tua vida. Eu tive o desprazer de conhecer, já falei isso aqui nessa igreja, um pastor sem unção. E sabe o que aconteceu com esse pastor sem unção? Morreu. Eu estava com o meu pastor, a gente no retiro, a gente batendo papo. Esse pastor, ele não é da PNL. Em todos os nossos retiros ele iria, e eu e meu pastor, a gente batendo papo. E de repente meu pastor começou a chorar. E quem foi, cara? Ele tocou na minha perna assim e falou: Mesquita, vou te pedir algo, cara. Nunca deixa, ou melhor, nunca perca a unção que eu dei em você. Falei amém. Ele falou: porque o maior medo que eu tenho é de perder a minha unção. E aí aquele pastor vinha passando, ele tocou de novo na minha perna e falou assim: está vendo esse irmão? Ele não tem mais unção. Quando você vê uma pessoa
cabisbaixa na igreja, quando você vê uma pessoa não querendo mais trabalhar para fazer a obra de Deus, ela não tem mais unção. É o que diz esse verso. O primeiro amor, você chega na igreja cheio de pique, você quer pegar as coisas, quer limpar, quer não sei o que, quer varrer, pega, liga ar-condicionado, desliga ar-condicionado, vai lá fora, limpa banheiro, faz tudo, meu irmão. Você está no primeiro amor. O segundo amor, assim mesmo. Pode ser de qualquer jeito. Quantos estão assim, diga amém. Deus vai te renovar nessa noite. Crentes que já estão, na verdade, mortos. Só não foram para o jazigo ainda, lá do jazigo, mas já estão mortos. Pessoas que não fluem mais. Não tem mais aquele mesmo pico, meu irmão. Está toda hora ali cabisbaixo. E aí depois de uns 2 anos, eu fiquei sabendo que o pastor morreu. Tinha uma igreja com mais de 600 membros. 300, 200, 100, 80, 50, 20. Uma pessoa e ele morreu. Isso ninguém me contou, isso eu vi e presenciei. Eu só consigo voltar ou retornar ao primeiro amor quando eu entendo que eu estou saindo fora dos caminhos do Senhor. E é o estágio mais difícil do crente, porque ele nunca consegue reconhecer que ele está errando. E aí começa a contenda, porque se alguém exorta aquela pessoa, ele quer entrar numa discordância, porque ele nunca acha que ele está errado. Quantas vezes eu falo, meu, por que você faltou no culto? Ah, pastor, faltei. A gente não pergunta por que você faz falta no culto. Não é por isso. Eu, pelo menos, eu não me preocupo com isso. A minha preocupação não é se você veio, se você deixou de vir. A minha preocupação é como está a tua vida espiritual. Porque se você já não se preocupa mais no culto, você não se preocupa mais em ler a Bíblia, em orar, e jejuar. Então, quando vem no culto, já é uma reação que já vinha acontecendo anterior à atitude de não vir no culto. Sabe quando você gosta de faltar a aula na faculdade ou no colégio? Quando você não se preparou para a aula. Aí você não vai. Você vai para quê? Para ouvir o cara falar e você não entender nada? Assim é na nossa vida espiritual. Fala com o teu irmão assim, pode faltar o culto e você não faz falta. Não faz falta não, meu irmão. Não faz falta não. Não pensa que faz falta? Não faz falta. Quando você falta, vem 2, 3 pessoas no teu lugar. Ah, pastor, eu não vou faltar falta. Pastor, eu vou desistir. Desiste. Pensa que eu tenho medo de ti, cara? Não, meu irmão. Pastor, então eu vou morrer espiritualmente. Morre. Não tem pena, meu irmão. Não tenho pena. Ah, pastor, eu vou parar. Para que venha um exército atrás de ti para passar por cima de ti. Quantos estão entendendo? Amém. Amém. Nós precisamos compreender essas coisas na casa de Deus, irmãos. Tem pastor que gosta, irmão, tu faz tanta falta se tu vir na igreja. E foi quem falou, meu irmão. Tem uma frase nas empresas, em cima da mesa de alguns chefes, dizendo assim: não falte, para que teu chefe não observe que você não faz falta. Quantos estão entendendo? Às vezes é a mesma coisa. Quantos doentes no hospital
não queria estar aqui no culto agora. Quantas pessoas que estão no cárcere estão cultuando ali atrás das celas, não queriam estar aqui cultuando ao Senhor? Quantos estão entendendo, meu irmão? Quantos estão entendendo de verdade? A unção que existe em nós jamais ela poderá ser tirada, mas eu a perco. Eu a perco. Se eu perco, eu não consigo achar mais, porque eu vou retroceder e vou perder tempo. Quantos crentes nós não conhecemos que está perdendo tempo, voltou, teve que voltar? Rapaz, quando a pessoa fala assim, eu falo, cara, onde você andava, pastor? Eu estava desviado. Eu não digo nem desviado, é um nome muito feio. Eu falo que você estava de férias. Mas tem férias de 5 anos, 6 anos, 8 anos, 10 anos. Na CLT, quando você pega essas férias todas, você já não tem mais direito trabalhista, meu irmão. E aí você perdeu tempo. Não estou entendendo, meu irmão. Fala para o teu irmão, tu é tão simplesmente que dá risada. Tem que chorar. Porque é sério. Hoje eu conversei com um cara, eu vou falar porque eu tenho certeza que ele não consegue me assistir. E ele falou, pastorzão, tudo bem? Na paz do Senhor, ele é de outro ministério. Eu falei, meu irmão, na paz, tudo bem? Ele falou, pastor, eu posso fazer uma pergunta? Eu falei, pode. O que está acontecendo com o mundo? Me deu vontade de falar assim, os crentes como você que está fazendo desse jeito. Mas eu não falei, eu fui educado. Eu falei, meu irmão, está na Bíblia, cara. Pastor, mas é muito rápido. E a palavra de Deus diz assim, que vai ser um piscar de olhos. Fala para o teu irmão, enquanto você dorme, ele está batendo a porta. Isaías 40:31, o que diz? Mas os que esperam no Senhor renovarão as suas forças, subirão com mais asas, como águias, correrão e não se cansarão, andarão e não se fatigarão. Isso são aqueles que estão o quê? Aguardando no Senhor, o tanque cheio, com óleo novo. Já viu? O tanque está cheio, o óleo está novo, e você fica esperando doido para dar acelerada. Agora imagina se o óleo estiver no morra no teu carro, o que acontece? Isaías 61, versículo 1 ao 6. O Espírito do Senhor Deus está sobre quem? É assim, ó. O diabo precisa ver essas coisas. Porque o Senhor o quê? Ungiu. Para quê? Fala para o teu irmão, você é um evangelista nato. Boas novas. Pregar o Evangelho, trazer uma palavra restauradora aos mansos. Enviou-me a restaurar os contritos. Fala, teu irmão, você não é um agente de contenda, meu irmão. Você é um agente de bênção. Aos contritos de coração, a proclamar liberdade aos cativos. Você é um libertador. Você é um juiz. Deus, ele te chamou para libertar o quê? Os cativos. Presta atenção, meu irmão. É bom a gente, muitas vezes a gente lê o versículo e não entende. Deus, ele te dá autoridade para saquear o inferno. Aleluia. Desde que eu esteja posicionado. Deus te dá autoridade para expulsar qualquer tipo de demônio, desde que você esteja
posicionado. Deus te dá autoridade para ir no hospital e falar para o enfermo: levanta, e ele levantar, desde que eu esteja posicionado. Aos cativos, e a abertura de prisão aos presos. Fala para o teu irmão: você é juiz também, meu irmão. Quantos estão entendendo? Versículo 2: e apregoar o ano aceitável do Senhor e o dia da vingança do nosso Deus, e consolar todos os tristes. Irmãos, começa a pegar esses versículos e começa a imputar ele dentro da tua vida, só um pouquinho, só para ver se você não vai bater com a cabeça no teto, só para ver. 3, até o 6. E a ordenar acerca dos que choram em Sião, que se lhe dê uma grinalda em vez de cinzas, óleo de gozo em vez de pranto, vestido de louvor em vez de espíritos angustiados, a fim de que se chame árvores de justiça, plantação do Senhor, para que ele seja glorificado. E eles edificarão as antigas ruínas, levantarão as desolações de outrora, e restaurarão as cidades assoladas e as desolações de muitas gerações. E haverá estrangeiros que apacentarão os vossos rebanhos, e estranhos serão os vossos lavradores e os vossos vinheiros. Mas vós sereis chamados sacerdotes do Senhor, vós chamarão os ministros do nosso Deus, comereis as riquezas das nações, na sua glória vos gloriareis. Aleluia! Está entendendo o que é ter missão? Cara, o que é ter uma unção dentro da tua vida? O que é você entender a autoridade de Deus? Mas aí o inimigo, ele vem para tirar tudo isso que Deus nos deu. Ele não consegue tirar a unção, mas ele vem para roubar a unção. Pastor, como é que ele rouba a minha unção? Te levando a viver uma vida de pecado, uma vida de desobediência, uma vida de rebeldia. Fala o termo assim: nós precisamos de um novo recomeço. Essa palavra recomeço significa recomeçar, reiniciar. Eu quero que nessa noite você tenha um novo ponto de partida. Eu não manjo muito de Fórmula 1, eu nem entendo aquele troço lá. Para mim, os caras correndo sem noção, nunca gostei. Mas você vê que chega uma certa pontuação lá, o que os caras fazem? Para, volta todo mundo novamente, porque aquilo ali existe uma regra. Na nossa vida ministerial existe uma regra, e eu preciso voltar, senão sabe o que vai acontecer? Eu vou ter que voltar tudo novamente. Eu não quero voltar novamente, porque talvez não dê mais tempo. Talvez não dê mais tempo. O Senhor Jesus, Ele quer nos aliviar nessa noite. Quantos creem? Diga amém. Amém. Mas nós precisamos começar a partir de hoje de uma forma diferente. Portanto, descanse no Senhor. Mateus 11, versículo 28, o que diz? Sou apaixonado por esse versículo. Vinde a mim, todos os que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Quantos estão cansados? Quantos estão cansados? Amém. É uma noite do Senhor renovar as tuas forças, quebrar grilhões, restaurar o teu coração, fazer você voar como a águia, né?
mas é você se livrar dos pecados, fazer algo novo sobre a tua vida. Eu tive 3 lições aqui, o Felipe já vem subindo para cá. Eu tiro 3 lições aqui nessa noite. A primeira lição que eu tiro aqui, meu irmão: não desista dos sonhos de Deus. Aleluia. Não desista. Talvez muitas pessoas aqui já estão desanimadas. Hoje ou ontem, se eu me vai à memória, e eu leio alguns comentários no Facebook. Eu vi um comentário de uma pessoa e me entristeceu, porque às vezes a gente coloca determinados comentários, às vezes para se autoflagelar, porque a pessoa, na verdade, ela não entende o chamado que Deus deu para aquela pessoa. O inimigo, irmãos, ele é um destruidor de chamado. Ele é um destruidor de chamado. Então não desistam dos sonhos de Deus. Olha o que não fala assim: não desistam dos sonhos de Deus. Atos capítulo 2, versículo 17 diz assim: e nos últimos dias acontecerá, diz Deus, que do meu espírito derramarei sobre toda a carne, e os vossos filhos e as vossas filhas profetizarão, os vossos jovens terão visões, e os vossos velhos terão sonhos. Aleluia. Segunda lição que eu tiro, irmãos: a paixão é passageira, mas o amor é eterno. Você faz ideia do amor que Deus tem pela tua vida? Você faz ideia? Dá para fazer ideia? Dá para imaginar? Uma vez eu estava orando e eu comecei e falei: Senhor, me leva até de uma forma até consciente, lá no Novo Testamento, para ver como que era aquela situação, para ver como as pessoas viviam, para ver como as pessoas mantinham aquela relação com Deus, aquele tipo de relacionamento com Deus. E eu comecei a viajar, irmãos. Comecei a ler umas passagens na Bíblia, comecei a viajar mesmo. E eu falo: poxa, eles tinham Jesus ali do lado deles, e eles pisaram numa bola, irmão, no Antigo Testamento. A intimidade com Deus era face a face, e o povo judeu ainda pisava na bola. Mas o véu foi rasgado, amém? E a responsabilidade aumentou. Porque o que era feito pelos sacerdotes agora tem que ser feito por você. A tua responsabilidade aumentou. Algumas igrejas ou denominações dizem que eles estão vivendo a graça. E eles não fazem ideia do que é a graça. A graça é muito mais do que as pessoas pensam. As pessoas pensam que a graça é bagunça, é avacalhação, de qualquer jeito. A graça, eu que vou até o santo do santo. Então a responsabilidade é muito maior. Porque antes quem morria no meu lugar era o sacerdote. Agora sou eu que morro. Quantos estão entendendo? Número 3. Nós fomos chamados para ser um conquistador e não para sermos conquistados. Aceitamos a ser conquistado pela situação do país. Os governantes estão nos manipulando. Antes da eleição, eu ouvi que uma determinada empresa, uma estatal, obrigou todos os funcionários
votar nesse partido, porque ia pesquisar quem votou ou deixou de votar, para que houvesse uma demissão em massa. E aí eu paro para crer, e hoje tinha uma matéria na UOL sobre isso, não sei quem viu, que essa famosa urna eletrônica é uma fraude. Está sendo até algumas matérias aí que o 45 entrou, mas foi manipulado. Agora, se nós, servos de Deus, nos posicionássemos verdadeiramente, se você pegar o censo, ver o número de evangélicos que nós somos, eu duvido que existiria algum tipo de contagem errada. Porque você manipular uma porcentagem pequena é fácil, manipular uma porcentagem grande é impossível. E aí depois fica todo mundo na cara de anjo barroco. Eu não vou ler. Irmãos, a quantidade de pessoas que eu ouvi falar que não votaram, o partido não estava aí, pô. Quantos paraquedistas não caíram na Baixada Santista levando o voto para outras cidades de São Paulo? Sabe quem é o culpado? Você, eu. Talvez aqui tenha um monte de vereadores, talvez aqui tenha um monte de futuros, ou sabe, prefeitos, de governadores, de senadores, mas eu não quero sobre isso. Quantos estão entendendo, irmãos? Quantos querem fazer diferença? Eu quero fazer diferença. Porque depois não adianta, irmãos. Não adianta mais reclamar. São mais 4 anos. E se acontecer o que estava previsto no começo do governo da Dilma, vai se concretizar agora nessa segunda gestão. Casam-se a Dilma, entra quem? Entra quem? Michel Temer. Um dos maiores bruxos que existe na América Latina. Aí eu quero ver um desgraçado de um crente, pastor, ora pela minha vida, eu voltei para o PT e me arrependi. Sabia disso? Não sabia? Fiquei sabendo. Porque antes da Dilma, antes do Lula ele indicar a Dilma, ele queria indicar o Michel Temer. E aí quando começou aquele burburinho todo, o que fizeram? Quem conhecia a Dilma? Eu nunca tinha ouvido falar em Dilma. Eu particularmente não conhecia. Eu tinha sido lá, sabe, secretária direta do Lula, não foi? A secretária de governo, né? Mas quando secretário de governo foi presidente da República? Então, irmãos, ele está à porta. E a qualquer momento ele pode entrar. Talvez as pessoas não entendam como as coisas estão sérias. Jovem na balada, de mini saia, se prostituindo, é tudo que não presta. Não faz ideia do que é estar no inferno, ardendo com enxofre, pessoas mortas uma em cima da outra.
Quem lembra bem daquela novela A Viagem? É pior que aquilo, né, irmãos? É pior do que aquilo. Ah, pastor, mas deixa eu curtir um pouquinho. Pode curtir mesmo, irmão. Hoje eu falei para esse irmão que conversou comigo. Eu acho maravilhoso que os clientes vão desistir mais fácil. Assim eu subo com mais tranquilidade. Diz que a porta é estreita mesmo. Não é verdade? Os caras não estão preocupados, meu irmão. Ah, eu quero balada, eu quero isso. Eu quero viver uma vida dupla dentro da igreja. Ah, eu quero me prostituir. Eu quero... Vai. Eu quero cheirar cocaína, eu quero fumar maconha. Eu quero... Vai poder. Vai. Pode ir. Ah, pastor, curtir aberto. Curte mesmo. E a gente ensina, a gente fala. Não quer ouvir? Por que a gente fala? Porque nós amamos. Porque nós achamos ou queremos que você esteja conosco. Ensina. Aí hoje o irmão me fez a terceira pergunta. Ô pastor, como é que vai ser? Será que nós vamos estar passando? Eu falei, meu irmão, se você for milenista é uma coisa, se você for pós-milenista é outra. Isso eu não quero discutir aqui, isso é muito pessoal. Eu vou em cima do que a Bíblia me ensina. Aí deixei uma sinuca de câmbio. Se você é pós-milenista é uma coisa, se você é milenista é outra coisa. Então, você discute, meu irmão. Você decide. Quer continuar vivendo essa vidinha aí de crente medíocre? De crente babaca, crente pilantra? Pilantra vem ser pilintra, tá, irmão? Pilantra? Pode ser que bata o arrependimento, nos 45 do segundo tempo você sobe ainda. Mas pode ser que não dê tempo. Uma brincadeira com muito respeito com o cara. Eu fui já à porta da igreja na segunda-feira, ele gaguejou tanto que me disparou a alarme da igreja. Pode ser, meu irmão, você gagueja. E não dê tempo. Eu tive um sonho com arrebatamento. Essa molecada até tirava a sala da minha cara de tanto eu falar, eu entendi. Eu espero que eles entendam agora. Quando eu vi o céu se abrir, bolas de fogo caíram. Pessoas não sabiam para onde ir, meu irmão. E a igreja do Senhor subindo. Imagina uma fissura no céu, pouco a pouco. Quase 1 metro de fissura. Fogo puro lá em cima. E as bolas de fogo caindo. Todo mundo, ninguém sabia para onde correr. E a igreja do Senhor subiu. Devagarzinho. Era uma igreja, literalmente falando, era uma igreja. Eu tenho a igreja na minha cabeça até hoje. Era como se fosse aquelas primeiras batistas, sabe? Quadradona. Tipo igreja católica, sabe? E o povo lá dentro, todo mundo alegre. E o pior de tudo, irmãos, eu vi várias pessoas conhecidas lá embaixo. Eu lembro como se fosse hoje, isso eu nunca mais vou esquecer isso na minha vida. Porque eu sonhei 2 vezes, foi igual peixe. Falei, Senhor, por que essas pessoas estão ficando? Sabe o que ele falou para mim? Você teve a oportunidade de pregar para eles e não pregou. É por isso que se tiver que pregar de segunda a segunda eu prego. Se tiver que pregar de manhã, à tarde, à noite, à madrugada eu prego. Sabe por quê? Foi comigo que ele falou, não foi contigo. Foi comigo. Esse sonho nunca saiu da minha cabeça. Pode ver, você fala na igreja, vou colocar tirar essa porra, de novo esse sonho, vai contar de novo, vai contar de novo esse sonho, vai contar de novo. Se tiver de contar 1000 vezes, eu fui bom, porque foi muito real.
muito bem. Você foi chamado para ser conquistador e não conquistado. Eu quero que você fique de pé, Jesus. Passei uma palavra muito profética nesse texto, quando diz que nós fomos chamados para ser conquistador e não conquistado. Está lá no livro de Gênesis, capítulo 26, versículo 4. Eu multiplicarei a tua descendência como as estrelas do céu, e lhe darei todas essas terras, e por meio delas serão benditas todas as nações da terra. A palavra foi liberada a favor da tua vida. Mas não adianta eu ganhar o mundo inteiro se eu perder a salvação. Não adianta eu ter ouro e prata aqui embaixo e não ter a minha coroa da vida me esperando, irmãos. Não adianta nada disso. Isso aqui é para as pessoas, isso aqui é espiritual. Isso aqui é você tomar posse da terra prometida que Deus ele prometeu para você, que é a Nova Jerusalém, que é a terra onde você vai estar lá com ruas de ouro, muro de jaspe, e você vê os anjos do Senhor cantar: Santo, Santo, Santo é o Senhor, Santo, Santo, Santo é o Senhor, Santo, Santo, Santo é o Senhor. Isso não é para qualquer um. É para aqueles que entendem o que é ter a unção sobre a tua vida. E a verdadeira unção, ela restaura e ela transforma. Em Filipenses capítulo 4, versículo 13, verso que eu também sou apaixonado: posso todas as coisas em Cristo que me fortalece. Você vai vencer. Você vai vencer. Hoje eu tinha um compromisso seríssimo, 10 horas. E para mim hoje, dia 30, era sexta-feira. Eu confesso que me deu uma raiva, porque era um compromisso muito sério que eu tinha. E eu não esqueço dos compromissos. Mas na minha cabeça estava tão certo que dia 30 era sexta-feira, que eu já estava me preparando para amanhã. Mas era hoje. Mas eu creio que ao amanhã Deus pertence. Eu vou ser até mais espiritual. Talvez se eu fosse hoje nada daria certo, mas eu vou amanhã. E Deus ele vai entrar com a providência em nome de Jesus. Quantos creem isso? Diga amém. Em Romanos 8,37. Mas em todas essas coisas somos mais do que vencedores. E sabe por quê somos mais do que vencedores? Pega no braço do teu irmão com muita delicadeza. Na parte final diz assim: porque Ele nos amou. E amou de tal forma que deu o seu único filho pela minha vida e pela tua vida. Para que ele mereça, mas que tenha a vida eterna. Sabe para que você foi chamado, meu irmão? Para ter uma vida eterna. Aleluia. Mas a Bíblia não fala, mas aqui eu paro para fazer uma analogia, uma baita reflexão. No inferno também as pessoas vão ter uma vida eterna, com ranger de dentes. Não tem como elas voltarem. E tudo aquilo que você não vai sentir no céu, você não vai ter tristeza, vai ser só alegria, não vai ter contas. Lá no inferno, Mesquita, a Bíblia não diz isso, até onde eu conheço não diz isso, que eles vão lembrar de todas as coisas.
Você não está vendo nenhum teólogo falar isso. Mas eu creio que eles vão lembrar de todas as coisas. Eu tive a oportunidade de pregar no preguei. Eu tive a oportunidade de pedir perdão para aquela pessoa que congregava comigo e eu não pedi. Eu tive a oportunidade de não magoar pessoas e magoei. Eu tive tanta chance de perdoar e não quis perdoar. Quantas pessoas eu já não prejudiquei? E aí ela vai lembrando. Por isso que diz que haverá ranger de dentes. Quantos já entenderam? Fala, teu irmão, mas para você não vai acontecer isso. Você não vai deixar o óleo secar. Fala, teu irmão, você não vai deixar o óleo secar. Você vai dar liberdade para Deus te usar nessa noite. Vamos apagar um pouco essas luzes aqui. Quero que tu curve a tua cabeça.